Um bate-papo evangelístico é uma discussão informal baseada na Bíblia. A ideia por trás do bate-papo é atrair nossos amigos a um ambiente informal, onde poderão participar de uma discussão relevante às suas vidas, que possa despertar seu interesse para conhecerem mais das Escrituras. Dessa forma, o bate-papo é um primeiro passo para que nossos amigos possam estudar a Bíblia e dessa forma possam conhecer a Deus. A mensagem de um bate-papo deve ser simples. Isso quer dizer que devemos, na medida do possível, ler apenas uma escritura durante o bate-papo. Devemos levar em consideração o fato de que muitos dos nossos amigos que virão ao bate-papo não têm um fundo religioso e, portanto, não conhecem a Bíblia profundamente para folheá-la para lá e para cá. Se lemos apenas uma passagem, podemos emprestar nossas Bíblias abertas na passagem que leremos e, dessa forma, ajudamos nossos amigos a se sentirem à vontade e menos intimidados durante a discussão. A mensagem de um bate-papo também deve ser relevante à vida das pessoas. Há muitos assuntos na Bíblia interessantíssimos, como o relacionamento que existe entre os sacrifícios da lei e o sacrifício que Cristo realizou na cruz, mas que não despertam o interesse da maioria das pessoas que ainda não são cristãs. Por outro lado, o cristianismo fornece respostas aos problemas e questões da vida das pessoas. Por exemplo, como construir amizades duradouras, como lidar com as pressões do trabalho, como vencer os medos que temos na vida, qual é o sentido da vida, entre tantos outros. Por fim, a mensagem de um bate-papo deve ser fácil de entender. Jesus era o mestre de explicar conceitos e princípios complexos de forma fácil de entender. O seu método favorito ao fazer isso era contar histórias, que chamamos de parábolas, e fazer perguntas. As parábolas eram histórias do cotidiano dos seus ouvintes, que imediatamente davam a sensação de que as pessoas sabiam do que Jesus estava falando. Ajudava as pessoas a se sentirem familiarizadas com o seu ensino e as ajudava a visualizar o que Jesus ensinava. As perguntas ajudavam as pessoas a refletirem, meditarem e olharem para seu próprio coração. Às vezes, no desejo de causar impacto nas pessoas, ficamos com vontade de preparar mensagens elaboradas e sofisticadas, que demonstrem vasto conhecimento bíblico, ou ainda mensagens que tragam verdades espirituais novas. Não devemos cair nessa tentação. Um bate-papo fácil de entender não quer dizer que ele é infantil ou simplório. Os melhores bate-papos são aqueles de onde nossos amigos sairão com uma mensagem clara, fixada em seus corações, relevante às suas vidas. Vamos construir um bate-papo do zero, então? Eu quero oferecer algumas sugestões de como fazer isso. O primeiro passo é selecionar um único texto bíblico. Minha sugestão é que escolhamos uma narrativa ou parábola da Bíblia. Como já falamos, as histórias foram um dos métodos principais do ensino de Jesus e funcionavam bem, tanto com os que tinham um fundo religioso, com os que tinham um fundo pagão. Para o nosso exemplo, vamos usar a narrativa da mulher pecadora, que encontramos em Lucas 7, 36 ao 50. O segundo passo é interpretar o texto bíblico. Precisamos estudar o texto do bate-papo, fazendo as 6 perguntas de ouro sobre ele, principalmente o porquê do autor ter escrito ou falado o que falou. O terceiro passo é elaborar as perguntas. Como condutor do bate-papo, você basicamente fará perguntas durante a discussão. Um bate-papo não deve ser uma mini pregação, mas exatamente aquilo que o nome diz, um bate-papo. Você faz perguntas, deixa as pessoas falarem e faz uma transição para uma nova pergunta. Em alguns momentos, faz breves comentários para ajudar a discussão a seguir adiante. Alguns líderes de bate-papo se perdem nessa hora, achando que a não ser que falem muito, guiando e corrigindo as pessoas, não as ajudarão a entender a mensagem. O contrário é verdadeiro. Quando as pessoas participam da discussão, respondendo a perguntas ou aplicando os princípios das Escrituras à sua vida, sentem-se vitoriosas e chegam mais perto de acreditar que a Bíblia pode de fato ser relevante para as suas vidas. Tudo isso só aumenta seu desejo de estudar as Escrituras. A primeira pergunta que fazemos é um quebra-gelo. A ideia aqui é descontrair os presentes, pedindo que compartilhem de alguma situação que aconteceu em suas vidas, ou de algo engraçado que lembrem, ou ainda que pensem em uma situação hipotética. No nosso exemplo de Lucas 7, um bom quebra-gelo seria: compartilhe uma característica boa e outra ruim sobre você mesmo. Você pode começar compartilhando sobre características suas. O fato de você falar primeiro dá tempo para que as pessoas pensem em algo sem que fique aquele silêncio desconfortável na sala. Continue perguntando: é possível que as pessoas tenham uma visão errada sobre si mesmas? É possível que alguém tenha uma visão errada sobre outra pessoa? Aí você pode fazer um breve comentário para introduzir o assunto do bate-papo.
Vamos ler uma passagem sobre uma mulher e um homem que tinham visões diferentes de si mesmos. Nesse momento, você deve ler o texto bíblico ou pedir a alguém que leia bem para fazê-lo. O próximo tipo de pergunta que fazemos são perguntas óbvias, que podem ser respondidas após uma simples leitura da passagem. Elas não devem entrar no mérito espiritual da história. Esse tipo de pergunta ajuda a criar nos presentes a confiança de que eles podem entender um texto da Bíblia. Não subestime o analfabetismo bíblico presente em nossa sociedade. Ainda que muitos tenham uma filiação religiosa, poucos de fato conhecem a Bíblia a ponto de não se sentirem intimidados por ela. Essas perguntas geralmente têm um sim ou não, ou uma frase bem curta como resposta. Por terem respostas curtas, prepare algumas dessas perguntas e passe por elas rapidamente. No nosso exemplo, podemos perguntar: quem entrou na casa de Simão? Que tipo de reputação essa mulher tinha? O que ela fez ao entrar na casa de Simão? O que Simão achava dela? Jesus defendeu a mulher? Note que ao fazer perguntas assim, você repassa por toda a história, ajudando os presentes a entenderem com outras palavras aquilo que foi lido. A próxima série de perguntas tem como alvo elucidar qual era o ponto espiritual que Jesus queria transmitir. Essas perguntas são mais abertas e devem ser formuladas de modo a trazer à tona o ponto da parábola. O que essa mulher arriscou ao entrar na casa de Simão? Como ela demonstrou humildade? Por que ela demonstrou humildade? A atitude de Simão foi parecida com a da mulher? Como ele demonstrou orgulho? Os pecados de Simão eram piores do que os da mulher? Por fim, a última série de perguntas deve aplicar a passagem a nossas vidas. É hora de sair do texto e dos personagens bíblicos e entrar na nossa vida e na vida dos nossos amigos. Quando nos tornamos parecidos com Simão? Com quem seremos parecidos se estivermos em contato com nossos pecados? Como então podemos ver os nossos pecados? É bom sempre terminar o bate-papo com um convite para o estudo da Bíblia e um breve comentário de encorajamento ou desafio para as pessoas darem um passo prático na direção de Deus. Esse comentário pode estar ligado ao quebra-gelo, de forma a ajudar as pessoas a fixarem a ideia do bate-papo. No nosso exemplo, podemos falar algo do tipo: a Bíblia pode ajudar todos nós a não termos uma visão errada sobre nós mesmos e também nos ajudar a entender qual é a visão que Deus, aquele que realmente interessa, tem de nós. Pense na fé e na coragem dessa mulher e tome você também o passo de estudar as Escrituras.